Então a pessoa vai lá com R$ 3.000, contribui 11% do salário, o empregador contribui com mais 20%. Se ao invés desse dinheiro, né, ter sido usado para ir para a Previdência Social, ao invés disso fosse usado para ela mesma investir o seu dinheiro, ela com uma rentabilidade de 8% ao ano, depois, quando ela chegasse aos 65, uma pessoa com R$ 3.000 por mês de renda, durante todo esse tempo. Sabe quanto ela receberia de renda passiva, velho? Ela receberia de renda passiva R$ 26.000 por mês, porque ela teria acumulado um patrimônio de 4,5 milhões. Quando eu cheguei na faculdade, e quando eu comecei a ter contato com a empresa júnior, e quando eu comecei a aprender a investir, eu vi duas coisas. Primeiro, todo mundo lida com dinheiro. Independentemente de quem você seja. Você pode ser um advogado, engenheiro, você pode ser gari, você pode ser astronauta, você pode ser bibliotecário, você escolhe, cara. Você vai ter que lidar com dinheiro. A não ser que seja um monge tibetano que tem uma terra autossuficiente. Você vai precisar saber como investir o dinheiro que você recebe no mês. Você vai saber como diversificar a sua renda para cumprir determinados objetivos que você tem na sua vida. Você tem o direito de saber que você não precisa depender do INSS aos 65 anos de idade. Porque é isso que a gente aprende. Você vai trabalhar numa boa empresa para se aposentar com um bom salário, porque você vai conseguir se aposentar com o teto do INSS. Cara, hoje uma pessoa, eu fiz essa conta, uma pessoa que recebe R$ 3.000 por mês, sabe quanto é que ela tem que contribuir? Ela contribui para o INSS com 11% do salário, isso é média, né? Então a pessoa vai lá com R$ 3.000, contribui 11% do salário, o empregador contribui com mais 20%. Se ao invés desse dinheiro, né, ter sido usado para ir para a Previdência Social, ao invés disso fosse usado para ela mesma investir o seu dinheiro, ela com uma rentabilidade de 8% ao ano, depois, quando ela chegasse aos 65, uma pessoa com R$ 3.000 por mês de renda, durante todo esse tempo. Sabe quanto ela receberia de renda passiva, velho? Ela receberia de renda passiva R$ 26.000 por mês, porque ela teria acumulado um patrimônio de 4,5 milhões. Ganhando R$ 3.000 por mês, só investindo aqueles 11% que ela já dá para o INPS. Só os 11, nem conta os 20 da empresa. Não, conta os 20 da empresa. Considera que esses 20 seriam dinheiro que a empresa deixaria de pagar direto, Perfeito. Pagaria para o empregador, para o funcionário, para ele mesmo decidir o que fazer com o próprio dinheiro. Tá bom? Então seria 31% do salário que ele iria investir, vamos colocar desse jeito. Poderia se aposentar ganhando R$ 26.000. Uau. Precisa se aposentar ganhando menos do que ganhou a vida inteira, porque alguém que ganha R$ 3.000 por mês nunca vai se aposentar com o teto do INSS. Então, isso me mostrou o direito que todo mundo deve ter de ser dado educação financeira, de base. Não é algo que você deve ver só na faculdade, isso a gente nem é. Mas isso é algo que deveria ser dado no ensino básico. Sabe por quê, cara? Porque é fácil, não é difícil. Você fala de taxa Selic, sobre política monetária do Banco Central, expansionista, contracionista, e fala, meu Deus, mas que coisa difícil daí. Isso é um bicho de 7 cabeças, eu não consigo entender. Não é pra mim. Não é pra mim. Mas, cara, é moleza, isso daqui é muito fácil, pô. A gente tem hoje pessoas que têm 11 anos de idade, começaram, e assim, só porque se não tinha um filtro, sabe, naquela coisa de, putz, vou estudar isso daqui. Mano, tem um moleque agora, ele começou com 11 anos de idade, chama Kid Investor, o cara tem 13, começou há 2 anos atrás, ele tá com 350 mil seguidores, deve estar com mais, né, amor, agora? O maluco tá crescendo, tipo, 20 mil por dia e não tô brincando. Uau! É sério, por dia. 13 anos de idade. Ele tem 13 anos. É. Incrível, Felipe Moleiro. O moleque, ele fala sobre finanças, cara. Ele tem 13 anos de idade. Mas ele não fala sobre finanças como um moleque de 13 anos de idade. O cara fala que nem adulto. Por quê? Porque ele é genial? Porque ele é simplesmente fora da curva? Pode ser. Ele pode ser fora da curva. Mas o bottom line é que ele não teve filtro para começar a aprender. Se um moleque de 11 anos de idade consegue aprender sobre educação financeira, cara, qualquer um consegue, mano. E ainda assim, a gente não é dado isso na escola. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda foi a seguinte. Tinha vários amigos na faculdade, pessoas que eram mais velhas do que eu, que tinha conhecido na empresa júnior, que estavam fazendo outras coisas na vida também, e estavam se formando, né? E aí, amigos, que você se preocupa, e aí, cara, pô, se formou, aí como é que tá a vida? Aí ele, mano, não consegui nem emprego ainda, cara. Tô esperando aquela proposta de estágio lá do programa de trainee, mas sei lá, vou trabalhar com outra coisa. E aí o que acontece? A pessoa passa 5 anos, no mínimo, tá? Porque normalmente em engenharia a galera se forma mais do que isso. No mínimo 5 anos, com dificuldade do caceta, mano, estudando cálculo todo dia, essas coisas que eu te falei, pra conseguir ter finalmente o diploma e, cumprindo todos os crachás que a sociedade impôs, finalmente
viver bem, tá bem de vida, e não consegue emprego. Ou então, se consegue, vai ser desrelacionado à área do qual ela se formou. Ou então, se consegue, vai ser para ser contratado numa posição inferior daquilo que o diploma dela teve. Por exemplo, um engenheiro que é contratado como analista, porque existem muitos outros engenheiros muito mais experientes que estão aceitando ganhar o piso de um engenheiro recém-formado. Mas por que isso acontece? É porque os empregadores são seres opressores capitalistas que querem o mal de todos e estão desesperadamente procurando lucros? Não, cara. É lei da oferta e da procura, pô. Lei de livre mercado. A gente não tem pessoas suficientemente aptas a abrir empresas para absorver toda essa demanda. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que acontece? O valor que essas várias pessoas têm ao se formar diminui, é pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. E eu acho que nessa defasagem, me permite me interromper, é a formação dessas pessoas. Existe, da mesma maneira que existe uma defasagem, existe uma carência em alguns segmentos da sociedade. Por exemplo, como que você descobre, por exemplo, sei lá, que desenvolvedores talvez não, desenvolvedores é uma dificuldade, mas profissionais de Product Owner. Legal. Como é que você vai descobrir um Product Owner hoje? Depois que ele sai da faculdade. Depois que ele sai da faculdade? Não vai. Então, a minha pergunta é, o sistema de ensino brasileiro está completamente falido? Então, eu sei que é difícil. eu não quero que ninguém tire isso meu de fora de contexto, entendeu? Tá, mas eu perfeito. acho que é o seguinte, cara. A nossa sociedade valoriza um modelo de ensino que foi criado para suprir a necessidade de uma sociedade de 150 anos atrás. Por quê? No modelo de revoluções industriais, onde as máquinas estavam tomando conta do processo produtivo, os artesãos deixavam de tomar conta do processo produtivo e davam lugar à esteira de produção, o que aconteceu é que os empresários, os detentores dos bens de produção, eles precisavam de pessoas com cabeça apta a trabalhar de uma forma segmentada, repetitiva e cíclica nas suas indústrias. Ou seja, o modelo de ensino foi pautado, foi criado para suprir essa necessidade, para formar pessoas que tinham cabeça de saber como atuar numa esteira de produção. Ou seja, pessoas absolutamente especialistas. O reflexo dessa criação a gente vê até hoje. Hoje, quando você vai fazer medicina, você passa 6 anos na faculdade de medicina, depois você passa mais 5 anos na residência. Cada dia que passa, você se torna mais especialista. O que acontece? Ou eventualmente mais obsoleto. Ou eventualmente mais Sabe obsoleto. Porque é um meio tão nichado, é um mindset tão preparado com um formato antigo, né, de 150 anos atrás. Como é que você vai ter senso crítico para ver o que está acontecendo no mundo e se adaptar às circunstâncias? Você sabe fazer aquilo? Faz isso daqui desse jeito aqui. Faço isso desse jeito aqui, eu aprendi. Agora faz desse... Não, esse daqui eu não sei. Não, mano, a ideia é pensar que hoje as demandas do mundo são completamente diferentes daquelas de 150 anos atrás. Claro. A gente tem outros problemas. A gente não vive mais na indústria. A gente precisa de pessoas que têm cabeça pensante, que conseguem identificar os problemas do mundo e tirar conclusões sobre o que fazer para resolver esses problemas. Como é que você consegue? Cara, isso é a cabeça do empreendedor. Só que as pessoas falam, eu não quero empreender, não é para mim. Irmão, empreender é qualquer um. E empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, cara. Empreender é uma filosofia de vida. É você tapar do que tá acontecendo no mundo. É você ser cético pra entender a causa do que aquilo que você viu ali gerou. Então, o que gerou aquilo que você tá vendo? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Existe alguma coisa que você individualmente pode fazer pra melhorar? Da sua parte, sabe? Porque quando você é um ser pensante, você olha numa perspectiva muito mais macro. Você deixa de ser um ser absolutamente egoísta, individualista, e você passa a pensar no todo. Isso é muito bonito de pensar, mas é algo que a gente não é ensinado.